Olá, meu nome é Andressa e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente para você. O vídeo de hoje é para te contar um pouquinho sobre a minha história, sobre a trajetória que me fez chegar até aqui, qual é o caminho que eu trilhei para chegar hoje nesse mundo da panificação. Nem sempre eu soube fazer pães, nem sempre eu tive o domínio sobre as técnicas corretas para fazer os melhores pães, mas eu sempre tive vontade. E essa vontade que implantou dentro da minha cabeça e dentro do meu coração foi a minha avó materna lá na minha infância. Porque ela fazia pães, cucas, bolachas maravilhosos e ela tinha uma habilidade para fazer aquilo. Eu achava incrível aquilo que ela fazia. E claro, eu era tão criança que eu não tinha ainda a percepção de que aquilo poderia ter sido um aprendizado para mim. Então eu não aproveitei a fundo o conhecimento que ela tinha. Eu passava as férias na casa dela, as férias escolares. Grande parte das férias escolares eu passava lá, porque nós morávamos em cidades diferentes. Então, como minha mãe era professora, na escola onde eu estudava quando eu era criança, então, quando acabava as aulas, automaticamente minha mãe pegava as nossas malinhas e nós íamos para casa da minha avó. Porque minha mãe, ela mesmo sendo filha de alguém que amava cozinhar, ela não teve esse amor. Esse amor pela cozinha não foi algo que foi desenvolvido na minha mãe. Minha mãe não gosta. Não gosta de cozinhar, não gosta de fazer bolo, não gosta de fazer pão e tem pouquíssimo conhecimento para isso. Então, dentro de casa mesmo, minha mãe fazia o básico. Uma alimentação básica, pratos básicos para o dia a dia, e para mim estava tudo bem, porque eu sempre fui de comer de tudo, nunca tive nenhum problema. E eu falava assim, não vou comer tal prato porque eu não gosto, por causa disso, daquilo, daquele outro. Eu sempre comi tudo que minha mãe fez, eu comia. Sempre fui muito aberta a isso. Minha mãe fazia e eu percebia que ela fazia com muito amor e também com muito esforço, porque aquilo não era algo que ela fazia com facilidade e nem com muita vontade. Ela fazia porque ela nos amava muito, e ela tinha noção, né? Se eu não fizer comida para os meus filhos, eles vão passar fome, então não vai ter o que fazer, né? Mas, no decorrer da minha infância mesmo, eu fiz o meu primeiro prato de comida, minha primeira refeição eu fiz sozinha, eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, faltava um mês para eu completar 10 anos. Depois daquilo, eu comecei a fazer diversos outros preparos eu comecei a fazer, e o primeiro preparo eu fiz arroz, batata e carne. Nossa, eu me senti o máximo, porque eu tinha conseguido fazer com 9 anos arroz, batata e carne. Nossa, me senti realmente o máximo. Claro que eu não tenho nem noção se ficou bom, se não ficou bom, mas eu achei o máximo e eu comi pra caramba. E a partir daquilo, gente, foi tão emocionante ter ficado na cozinha que eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Mas eu não pensava nisso como uma profissão. Eu pensava nisso como é isso que eu quero fazer para minha família, para os meus filhos, porque na época não tinha algo assim startado dentro da minha cabeça de que eu poderia usar isso como algo profissional. Minha mãe era professora e eu tinha muito nítido dentro de mim que eu também seria professora. Eu só não sabia professora do que eu seria, mas eu tinha certeza que eu seria professora de algo. A minha madrinha, Dona Florinda, era professora de matemática e eu sempre gostei muito de cálculo. Então eu me espelhava tanto na minha mãe como na minha madrinha. E eu achava o máximo aquele mundo da matemática. Então dentro de mim eu pensava, ou eu vou ser professora de português, ou eu vou ser professora de matemática. Porque minha mãe, ela focava mais na parte gramatical, então ela em casa nos corrigia muito e ficava muito em cima em relação a isso. Então eu pensava assim, ou eu posso ser professora de português, ou eu posso ser professora de matemática, eu tenho dois bons exemplos em casa e na proximidade da minha vida, né? E aí a vida foi tocando, a vida foi seguindo. Eu sempre gostei de cozinhar, e fui crescendo, mesmo na fase adolescente, fui cozinhando, eu ia na casa das minhas amigas, eu era adolescente, tinha 13, 14, 15 anos, eu fazia bolo, eu fazia preparos, claro, longe de serem os melhores preparos do mundo, mas o meu calo era pães. Eu não conseguia fazer pães maravilhosos. Todos os pães que eu tentava fazer ficavam duros que nem uma pedra, não cresciam, eu não entendia o que eu tinha que fazer, eu não sabia o que era ponto de véu, eu não sabia nada, eu não sabia o que tinha que descansar, o que não tinha que descansar. Eu pegava receitas aleatórias e eu reproduzia essas receitas aleatórias. E para mim não fazia sentido não dar certo, porque para fazer bolo você seguia uma receita no passo a passo e dava certo. Para fazer um prato salgado, lá tinha uma orientação, eu fazia e dava certo. E os pães, eu fui percebendo com o passar do tempo que faltava tipo como se fosse um pulo do gato. Eu não, assim, aquela informação, tipo assim, ó, se você fizer dessa forma,
vai acontecer isso. Se você fizer dessa outra maneira, vai acontecer isso. E esse tipo de informação não tinha nas receitas que eu tinha acesso. Eu morava em Cascavel, que é o oeste do Paraná, e naquela época, na minha fase de 16, 17 anos, não tinha nenhum tipo de escola voltada para a área gastronômica, muito menos assim para panificação especificamente. Não tinha nada que eu pudesse me agarrar e falar assim, aqui eu vou aprender profundamente algo sobre pães. Então eu ia por tentativa e erro. E mesmo na tentativa e erro, os meus pães ficavam sempre um fracasso. Eu sempre tentava fazer pães lembrando as técnicas que minha avó utilizava nos pães dela, só que assim, não fazia sentido, porque para mim eu não sabia, eu não entendia. E aí eu não sabia quanto tempo eu tinha que deixar crescendo, não sabia quantas fermentações tinha que acontecer, e aquilo era algo doloroso, porque eu queria aprender a fazer pão, eu queria saber fazer pão, e eu não tinha ninguém que pudesse me ensinar. Quando eu completei 19 anos, em Cascavel, tem uma empresa que é chamada Doces Aparecida, que eles trazem professores do Brasil todo, e teve uma oportunidade de vir um professor para Cascavel para ensinar a fazer pão. Era um curso específico de panificação natalina. Falei, uau, é o meu momento, é agora que eu vou aprender e vou tirar todas as minhas dúvidas. Só que a aula era aula show. A aula show é assim, você fica sentadinho em várias cadeirinhas e o professor estava lá na frente explicando. Só que ele fez uma reprodução de receita. E a reprodução da receita para mim não fez sentido, porque eu não entendia. Ele falava assim, agora eu vou deixar a massa descansar. Aí eu via a massa ali, mas eu falava assim, tá, mas por que ele deixou? Por que ele parou de sovar e deixou a massa descansar? O que ela teve de especial ali? Qual é o ponto certo para que eu conseguisse deixar essa massa descansando naquele momento? Eu não entendia isso, e ele também não explicava isso. E eu ainda era muito nova, eu tinha vergonha de levantar a mão e perguntar. Mas assim, nós estávamos em 50, 60 mulheres, era um espaço grande de aulas, e ninguém tinha coragem de perguntar. De repente ele falava assim, pronto, a massa está pronta, agora a gente vai fazer a modelagem e vai colocar a massa para crescer. E os pães dele não ficaram assim, uau, os melhores pães do mundo. Ficaram os pães legais, saborosos, bonitos e tal, mas ficou pesado também. Daí eu falei assim, será que passou alguma coisa errada? Será que ele se perdeu conversando? Será que alguma coisa aconteceu? E para mim estava tudo bem, estava bem melhor do que o meu, anos-luz melhor do que os meus pães, só que ainda não era o pão que dentro da minha cabeça eu tinha memória dos pães da minha avó. Eu já sabia que era possível fazer um pão espetacular e extraordinário, e não era aquele pão lá. Então, assim, como eu já tinha um parâmetro, eu já ia querendo parametrizar todo mundo, né? Então, também não era aquele curso que era o curso que ia mudar a minha vida. Então, beleza, continuei seguindo a minha vida. Com 21 anos, eu entrei para o curso de economia, porque na cidade não tinha nada voltado para gastronomia, então eu nem tinha na minha cabeça algo voltado para a possibilidade de eu trabalhar com alimentos. E como eu gostava muito de cálculo, sempre fui muito apaixonada, e claro que minha madrinha tem muita responsabilidade sobre isso, porque ela foi minha professora na escola, uma excelente professora, e eu me apaixonei por matemática. No segundo grau, eu me apaixonei por física. Então eu ficava assim, eu quero fazer matemática, eu quero fazer física, eu quero fazer português. Eu gostava de tudo, mas eu queria dar aula. Tudo que eu pensava em fazer, eu pensava, eu vou fazer esse curso porque eu quero lecionar. Tudo eu pensava sobre aula. Para mim aquilo era muito claro na minha cabeça que eu seria professora. Então eu entrei no curso de economia, porque eu pesquisei o curso e vi que lá tinham diversas matérias de cálculo. O curso de economia, ele era algo assim que tinha matemática básica, tinha matemática financeira, tinha microeconomia, macroeconomia, e tudo você tinha que fazer análise de cenário econômico, análise, e todas essas análises eram feitas com números. Então, eu achava aquilo incrível, eu falava, esse vai ser o curso da minha vida, pronto, tô aqui, tô dentro. Entrei no curso de economia e realmente me dei muito bem no curso. Gostei bastante do curso, só que aí eu me deparei com a primeira dificuldade da minha vida, financeiro. A minha família, ela não é uma família abastada financeiramente, né? A minha mãe, na época, dava aulas e era separada do meu pai não ajudava financeiramente em casa. Então, era eu, a minha mãe e a minha irmã, e eu já tinha um filho pequeno, e eu estava separada, então quando eu me separei, eu voltei para casa da minha mãe com o meu filho pequeno, e lá, estando, eu tinha que trabalhar para poder sustentar o meu filho, que não era responsabilidade da minha mãe, e para poder pagar a minha faculdade. Só que isso, para mim, era muito impactante,
porque a faculdade financeiramente pesava no meu orçamento. E eu tive que fazer uma escolha. 2 anos depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu consegui uma vaga de emprego, só que essa vaga não era nenhum emprego, era um estágio. Só que essa vaga de estágio era para quem cursava administração. Só que o meu curso era economia, e aí eu não podia estar no curso de economia. Então eu migrei, com muita dor no coração, eu migrei do curso de economia para o curso de administração, que para mim foi um fracasso, do fracasso, do fracasso. Não porque a administração não fosse especial, não fosse bacana, não fosse interessante. Foi porque todo o amor e toda aquela vontade de ser economista que estava dentro do meu coração estava muito vivo e eu tive que mudar, eu tive que migrar para um outro curso. Então, para mim, aquele curso de administração não era algo assim que eu fazia, uau, super por amor. Eu fazia por obrigação, por causa do meu emprego. E fim, e não era nenhum emprego, era um estágio. Tamanha era a falta financeira que eu tinha e tamanha era a necessidade que eu precisava realmente daquele valor, daquele dinheiro. Eu não tinha com quem contar, eu não tenho tenho pai e mãe que paguem minha faculdade, não tive isso. Então eu fui para administração e fiquei em administração a duras penas, porque eu detestava com todas as minhas forças, porque eu tive que fazer adaptações de matérias. Então, eu tive que fazer 3 anos de administração em 1 ano só, porque daí como eu já tinha feito algumas matérias de economia, eu fiz a adequação de grade. Então, assim, eu não tive um vínculo com as pessoas que estudavam comigo, porque eu fazia aulas no primeiro, no segundo e no terceiro ano de administração. Então, eu estava rodando em todas as matérias. Então, eu não consegui criar vínculo. Eu acho que o vínculo, ele faz com que a gente se motive mais, com que a gente se anime muito mais. Então, assim, aquilo para mim foi muito forte. E eu sabia que eu não ia seguir naquilo, assim, muito feliz. Mas também era uma oportunidade para que eu pudesse lecionar, porque nessa empresa que eu estagiava, eu dava aula de matemática básica e matemática financeira para menores aprendizes que trabalhavam na Caixa Econômica Federal. E aquilo para mim, eu dava aula de graça, só que aquilo para mim era algo extraordinário, porque era um projeto social, que todos os sábados eu dava aula das 8 até o meio-dia, eram pessoas paupérrimas, 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 adolescentes em situação grave, adolescentes em situação de violência familiar, de violência doméstica, de violência, de todo tipo de violência, de todo tipo de necessidade. Então, para mim, eu ter contato com aquelas pessoas, para mim, me fez crescer e muito. E eu esperava ansiosa pelo sábado, porque eu sabia que o conhecimento que eu levava para eles fazia diferença para eles. E para mim, era tudo tão simples que eu falava assim, cara, nossa, eu saía de lá assim, extremamente extasiada de emoção, extremamente extasiada de emoção. Aquilo para mim realmente foi uma fase muito impactante. Então, mesmo eu não estando feliz no curso de administração, eu me mantive no curso porque estando no curso, eu conseguia manter o estágio, mantendo o estágio, eu conseguia manter o fato de eu dar aulas para esse projeto, que esse projeto fazia parte da empresa que eu trabalhava. E eu consegui crescer, porque quando a gente ensina, a gente não só ensina, a gente aprende muito com as pessoas. E eram adolescentes, assim, que na época eu era jovem pra caramba, eu tinha 24 anos, eu estava com 24 anos. E na época eu reclamava de coisas muito básicas e que realmente eu não tinha nem motivo para reclamar daquilo. Eu reclamava muito e Deus me mandou uma lição, me mandou esses alunos que foram especiais na minha vida, que passaram por abusos psicológicos, físicos, de todas as fontes. E eu consegui ver sorrisos. Eu peguei uma turma triste no começo do ano e no final do ano nós éramos amigos. Eles tiravam dúvidas pessoais comigo, vinham me perguntar coisas do dia a dia da vida deles, dividiam a vida deles comigo. Então não era mais só a matemática, era o contexto familiar. Então a gente dividia muito isso. Então para mim foi muito especial, foi uma fase muito especial. E eu me emociono realmente porque
foi forte, porque às vezes a gente reclama de coisas básicas, só que a gente olha e a gente parametriza sempre por mais e nunca por menos. A gente pensa assim, nossa, a minha vida é terrível, porque tá vendo fulano e o ciclano que são ricos e tem um carro do ano e tem não sei o que lá do ano e conseguem fazer o curso que querem e são felizes, né? Como se somente o dinheiro pudesse trazer felicidade. Não que o dinheiro não traga felicidade, não é isso que eu quero dizer. Mas não só o dinheiro vai trazer felicidade. O dinheiro tem que estar aliado com amor, com comunhão familiar, com comunhão em sociedade, com comunhão com Deus, ou com a crença que você tiver. Mas dentro de mim tem que ter uma comunhão maior. Não é só o dinheiro. O dinheiro te faz feliz, mas a sua felicidade vai ser plena quando você vai unindo isso. Então, eu unindo o que eu gostava, que era matemática, com o fato de lecionar, que eu sempre tive isso muito claro, de que eu seria professora. Então, quando eu comecei a unir isso, para mim foi fantástico. Unido a isso, durante esse período que eu dava aula para esses alunos nos finais de semana, os sábados de manhã, eu dava aula de matemática básica na faculdade. Também, assim, eu fazia um serviço voluntário, eu ia lá para auxiliar. Porque quando as pessoas entram na faculdade, geralmente elas têm uma dúvida, até você conseguir nivelar o teu conhecimento em matemática básica, quando você sai lá do segundo grau, se você demora 1, 2, 3, 4, 5 anos para entrar na faculdade, você entra com um esquecimento sobre o teu conhecimento básico de matemática, né? Então, os professores me pediam para auxiliar, dar um suporte nos sábados à tarde, para matemática básica para um número grande de alunos. Então, eram alunos de contabilidade, de economia, de administração. E eu auxiliava os professores da faculdade a dar essas aulas nos sábados. Então, eu cresci muito nesse ano, como pessoa, como profissional dentro da minha cabeça, e não importava se eu ia continuar trabalhando lá na empresa que eu estava, né, ou não, porque eu já tinha crescido bastante. Chegou o final do ano, eu acabei me desligando desse estágio que eu estava, porque eu não conseguia mais continuar no curso de administração e não consegui conciliar, mesmo gostando muito, mas eu esperei terminar o projeto. Terminou o projeto, aí eu me desvinculei da empresa, então eu ficava pensando assim, meu Deus, né? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E claro, comecei a pensar, meu Deus, não sou nada, não sei fazer nada, e assim a vida vai seguindo, né? Então eu saí do trabalho e entrei num outro trabalho, onde trabalhava com pesquisa política. Então eu viajava bastante pelo Paraná, fazia pesquisa em Paraná, Santa Catarina, e nesse meio tempo eu fiquei grávida, trabalhando nessa empresa, então eu viajava bastante, então foi assim, foi uma luta continuar trabalhando, porque eu dirigia em todo o estado, né, então eu estava sempre na estrada, grávida, com barrigão, grávida, eu fui trabalhando até 3 dias antes da minha filha nascer. Foi quando eu parei de trabalhar, porque eu não aguentei mais mesmo. Só que quando passou o período da licença maternidade, eu sentei e conversei com o meu marido, com o Fernando, e aí nós decidimos que eu não voltaria a trabalhar, que eu ficaria um tempo em casa cuidando dela, porque a gente colocou tudo no papel e o custo para poder pagar uma escolinha período integral, ou pagar alguém para poder cuidar dela no período integral, seria muito alto. Então decidimos que eu ficaria um tempo em casa. E eu fiquei até que ela completou 10 meses. Com 10 meses eu voltei para o mercado de trabalho e voltei trabalhando na área de cobrança, de faturamento. Era uma área que já era muito conhecida para mim. Então eu fui trabalhando naquilo. Só que aquela história não fazia sentido para mim. E aí eu buscava, na época, eu buscava emprego pelo salário. Então, salário X, então é esse trabalho que eu vou trabalhar. X, não importa se eu vou estar feliz aqui ou não. Então eu voltei a trabalhar e era um trabalho das 7 da manhã às 5:30 da tarde. Extremamente longe de casa, eu não conseguia voltar para casa, então eu já tive que parar de amamentar a Mariana, porque eu saía de casa às 6:10, 6:15 da manhã todos os dias, e eu ia até o trabalho, eu ia de moto na época, e eu ia até o trabalho, e não dava tempo de voltar para casa para almoçar, era muito corrido. Então eu também não conseguia vê-la, então ela ficou o dia inteiro na escolinha. Aquilo foi muito sofrido, sabe? Foi uma fase muito dolorosa, porque é complicado você deixar tua filha assim, né? Fiquei pouco tempo nessa empresa, porque o mãe falou mais alto. E aí eu já entrei numa outra empresa,
que começava das 8 até meio-dia, das 2 até as 6, porque eu conseguia ter mais tempo com a minha filha de manhã cedo, conseguia ir de meio-dia para casa, estar com ela de meio-dia e voltar para casa num horário razoável. Também entrei na área de faturamento, na área de cobrança, toda aquela parte que eu também já era muito conhecida para mim. Só que daí eu entrei numa fase que eu queria mais financeiramente e também queria buscar uma realização pessoal. E essa empresa que eu entrei era uma concessionária de veículos. E o gerente me deu uma oportunidade para entrar para a área comercial. E a área comercial realmente é 8,80, né? Trabalhar no faturamento, trabalhar no comercial em relação a salário. E eu aceitei, fui para a área comercial e realmente meu salário deu um boom muito grande. Foi um momento da minha carreira em que eu ganhei mais dinheiro e fui mais infeliz também. Não porque assim, gente, você deve pensar assim, meu Deus, essa pessoa não tá feliz em nada. Eu tinha algo dentro da minha cabeça que ficava batendo na minha cabeça o tempo todo dizendo: você tem que trabalhar com aquilo que te move. Não é isso que você gosta, aquilo é sofrido, era sofrido. Porque o vender veículos não é sofrido. O vender, para mim, não era sofrido, porque eu gostava de ter esse contato com as pessoas. O que mais era desconfortável era metas de carro novo, meta de carro usado, meta disso, meta daquilo. E o meu plano de fazer pães estava de lado. Mas assim, tentando ainda tentava fazer pães e não dava, não saía. Aí foi em 2000, nós estamos em 2020 agora, foi em 2009 o primeiro curso presencial que eu fiz, mão na massa, onde eu consegui aprender um pouquinho. Eu aprendi um pouquinho. Eu conseguia fazer um tipo de pão, mas assim, não tinha ainda uma regra. Você tem que fazer, e assim, e não é só uma questão de regra, não tinha uma compreensão. Eu não sabia exatamente por que eu tinha que fazer determinados pães, mas eu fazia pão, meu marido comia, meus filhos comiam, e a vida seguia. Só que eu ficava pensando, meu Deus, eu gosto tanto, eu estava na cozinha, aquilo para mim era maravilhoso, para mim era fantástico. Para mim aquilo foi assim um divisor de águas. Eu falei assim, nossa gente, uau, é isso que eu quero, sabe? Então eu ficava buscando na internet informações sobre cursos de pães e tipo, gente, eu trabalhava na área comercial de venda de veículos, que não tinha nada a ver. Foi quando eu pensei, olha, vou começar a fazer faculdade de gastronomia, porque foi bem nesse meio tempo de 2010 para 2011, que começou a ficar mais famoso no Brasil o curso de gastronomia. E vários cursos começaram a pipocar em todas as cidades, inclusive em Cascavel. E em Cascavel eu entrei em 2011 para um curso de chefe de cozinha numa das faculdades lá de Cascavel, na FAG. E foi onde deu um start. Falei, nossa, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. É isso que eu quero. Gostei muito. Só que também não aprendi a fazer pão. Aprendi diversas técnicas maravilhosas de pratos quentes. Só que a panificação eu tive uma única aula de 8 horas num dia. E o professor foi o mesmo professor, basicamente. Eu tive 2 professores nesse curso. Só que um professor ficou um tempo maior conosco do que o primeiro. E esse segundo professor não tinha uma habilidade muito profunda com panificação. Então ele ensinou o básico, mas esse básico eu já sabia fazer. Então eu olhava para aquilo e falava assim: ainda não é o que eu preciso, ainda não é o que eu quero. E aí meu marido estava terminando a faculdade dele. Quando ele se formou em engenharia civil em 2012. Em 2013 eu ingressei na faculdade de gastronomia em Cascavel e já com a ideia. Quando eu pisei dentro da faculdade, eu lembro que na primeira aula me perguntaram assim: você quer fazer o que da sua vida em relação à gastronomia? Eu falei, quero dar aula. Foi a primeira coisa que eu falei. Porque já era muito nítido e a hora que eu cheguei ali, eu tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. E aí foi. E eu estudava como se não houvesse amanhã. Sempre fui muito dedicada em tudo que eu estava envolvida. Sempre fui muito dedicada. Só que aí eu parei de trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando e fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu queria me dedicar exclusivamente para a faculdade. Então, o primeiro ano da faculdade eu fiquei todo sem trabalhar, exclusivamente focada na faculdade. E foi nesse primeiro ano que eu tive panificação na faculdade. E também não foi legal. Foi um bimestre só, a grade ainda era uma grade muito bagunçada, eles estavam testando a grade, na verdade, nas nossas turmas, né, nas primeiras turmas que começaram lá. E não foi legal.
Aprendi praticamente nada de técnica, as técnicas que eu via lá não dava para replicar em casa, não tinha explicações muito aprofundadas. Gosto ainda muito da professora que me deu aula, porque ela é fera em outra área. Ela não era fera em panificação. E esse é um dos grandes problemas de faculdades, quando elas acabam focando muito mais no financeiro do que na qualidade de ensino. Então, o que eles faziam? Ao invés de ir lá e contratar um especialista em panificação, eles pegavam um professor excelente em outra área e colocavam para cobrir um buraco, que foi o que fizeram com a professora na época. E ela continua sendo uma excelente profissional no ramo dela, que é pratos quentes, que ela é fantástica, que duvido que eu chegue aos pés dela em algum momento da minha vida na área de praças quentes mesmo, né? Que não é o meu forte. Cozinho bem, mas não é o meu forte. Então ali eu fiquei focada, estudava bastante, porque não era barata a faculdade de gastronomia e eu queria muito ganhar a pós-graduação. E quem fosse o melhor aluno da turma ganharia uma pós-graduação. Então eu lutei bastante, batalhei bastante, estudei muito. Só que no segundo ano de faculdade ficou pesado, o nosso financeiro ficou pesado. Aí eu arrumei emprego na Nestlé, na representante da Nestlé lá em Cascavel. E eu era, o nome da vaga era geradora de demanda, mas essa geradora de demanda eu dava treinamento para os clientes da Nestlé. Então eu ia até as cozinhas, confeitaria, cozinhas quentes, para dar treinamento utilizando os produtos da Nestlé na produção. Para isso, eu fui treinada por profissionais da Nestlé, excelentes profissionais. Claro, eu já tinha uma base do primeiro ano da faculdade de gastronomia que foi bem bacana, aprendi bastante coisa também. E isso me auxiliou para que eu pudesse dar essa continuidade, né? Então eu aprendi bastante na faculdade, aprendi muito com o pessoal da Nestlé, e isso fez com que eu olhasse as coisas de uma maneira diferente. E eu cresci muito. Só que aí, assim, isso foi em 2014. 2014, comecinho de 2014, a minha filha tinha 5 anos. 5 anos. Ela ia completar 6 anos no ano de 2014. E aí eu atendia uma área grande. Eu atendia o Paraná, que era uma área grande ali, né? Guarapuava, Palmas. Tipo assim, eu pegava o Sudoeste, o Oeste. Era uma área grande para uma pessoa que precisava estar presente na família também, né? Claro, profissionalmente foi de longe uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida, porque não somente pela vaga em si, mas pelos profissionais que estavam próximos a mim. O pessoal que estava ali era uma empresa muito humana, estavam sempre muito preocupados com você como pessoa. Então, para mim, foi uma experiência muito enriquecedora. Sou apaixonada por essa empresa, pela família que representa a Nestlé lá no oeste, no sudoeste do Paraná, que são maravilhosos. Aprendi muito e acabei não conseguindo continuar nesta empresa por causa da minha filha, porque daí ela começou a ter começou a ter outros problemas. Os outros problemas foram assim, a minha falta, porque eu viajava muito, eu também perdia muita aula e compensava estudando mais ainda nos finais de semana para poder dar aquela compensada, porque eu queria aquela pós-graduação a todo custo. Fiquei um período de 1 ano nessa empresa e assim, foi o melhor 1 ano profissional da minha vida, maravilhoso, cresci horrores e sou muito grata por essa empresa. Dali, eu fui trabalhar numa rede hoteleira e trabalhei na área comercial dessa rede hoteleira, porque eu também era muito boa na área comercial, né? Eu me dou muito bem na área comercial porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dar atenção para as pessoas e eu acho isso muito importante. Eu não vendo apenas para vender, você não é um número, e nem pode ser dessa forma, né? Eu gostava de tudo que envolvia a venda, então eu me dava muito bem. Trabalhei ali um tempo, só que sempre batendo na minha porta, aquela vontade, Andressa, e a gastronomia, e a gastronomia, e a gastronomia, né? E fui seguindo no hotel. Chegou o final do ano, beleza, me formei em gastronomia. Na colação, eu fui a laureada da turma, tive a maior nota da turma e ganhei a pós-graduação para que eu pudesse seguir e fazer a minha pós-graduação. E o meu desejo muito grande de fazer a pós era para poder lecionar na faculdade.
Porque para poder dar aula em faculdade, você precisa ter no mínimo uma pós-graduação, né? Então isso era um foco para mim, era foco. Eu consegui e eu fiquei muito feliz. Quando eu consegui isso, eu fui seguindo no hotel e trabalhei até o final do ano de 2015. E foi quando eu saí do hotel para abrir a minha confeitaria. Eu falei, não, eu vou ser confeiteira e vou trabalhar com confeitaria e vai dar tudo certo. E aí comecei a buscar cursos mais aprofundados. Já tinha feito alguns cursos nesse meio tempo de panificação, o pão já começava a fazer mais sentido para mim. Só que assim, ainda não era, eu não tinha feito cursos muito profissionais, assim, muito aprofundados. E aí foi quando eu comecei. Eu abri a confeitaria, fazia um monte de coisa, porque eu já tinha feito vários cursos de confeitaria, porque confeitaria era mais fácil de ter acesso do que a panificação. Por incrível que pareça, lá na região que eu morava, ela era mais fácil de ter acesso. E aí fui para São Paulo fazer alguns cursos de confeitaria também, e aí eu ficava nessa, né? Só que foi em 2015 que eu defini que eu iria começar a fazer cursos mais específicos para panificação, e comecei a me aprofundar e fui indo assim, me especializando. Já fazia pães, só que ainda sofridos, ainda não era aquela coisa assim que eu olhava e me sentia super orgulhosa. Então eu fui caminhando. Então, eu fui em 2016 melhorando, já fui tendo resultados mais extraordinários. E em 2016 eu entrei na faculdade onde eu me formei, na Univel, eu entrei como professora, fui contratada, porque daí eu já estava fazendo a pós-graduação, já estava embalada já, né, fiz uma pós-graduação em estratégias empresariais, para que eu pudesse ter um âmbito no meu negócio, porque eu já tinha aquilo na minha cabeça, que eu ia continuar a confeitaria, que eu ia incluir a venda de pães também. Então eu fui estudando e fui me especializando. Fiz cursos com diversos padeiros maravilhosos do país, o Rogério Shimura, Pedro Calvo, Juliana Pascal, o Felipe. Adoro essas pessoas, sabe? São pessoas maravilhosas que me fizeram crescer muito. Até hoje eu tenho assim, muitas referências, porque eu não fiz só uma vez, eu fui mais de uma vez fazer cursos com eles. Então, para mim, são pessoas que fizeram a diferença na minha vida. E são pessoas que me ensinaram do jeito que eu queria aprender. Elas me explicavam, olha, assim, esse processo funciona assim por causa disso. O pão tem que crescer por X tempo por causa disso. A sua massa tem que apresentar tal aparência por causa disso. A partir daquilo você consegue levar seu pão a assar. Gente, aquilo foi o máximo da realização para mim. Porque eu cheguei em casa e eu conseguia fazer tudo o que acontecia. Meu Deus, eu comecei a fazer pão como se não houvesse amanhã. Os meus vizinhos começaram a comer pão, os meus amigos começaram a comer pão, todo mundo queria que eu vendesse pão, porque eu fazia pão pra caramba. E eu dava aula de panificação na faculdade. Olha que coisa engraçada. Na mesma faculdade onde me formei e senti a necessidade de ter um especialista em panificação, eu estava lá, especialista em panificação, depois de muitos cursos que eu havia feito, e consegui passar para diversos alunos presenciais um conhecimento aprofundado da panificação, aquilo que eu gostaria de ter aprendido. Ensinei muita gente, não dei só aula na faculdade, daí eu entrei em cursos em escolas profissionalizantes que tinham em Cascavel, Seduc, Instituto Paladar. Instituto Paladar eu ainda dou aula, de vez em quando eu vou até Cascavel, porque hoje eu moro em Curitiba, então de vez em quando eu vou a Cascavel para dar aula específica lá de fermento natural, de pães com fermento natural, e eu gosto muito disso. E essa escola, inclusive, é de um ex-aluno meu que se formou em gastronomia e eu tive o prazer de dar aula de panificação para ele. Então ele sabe que realmente para mim faz muito sentido esse mundo da panificação. E toda essa trajetória, quando eu comecei a dar aula, tendo a minha confeitaria, como eu cresci com a ideia de que eu seria professora, eu aos poucos fui me desvencilhando da minha confeitaria. Eu consegui dar aula na faculdade, conciliando com a confeitaria durante um período de 1 ano e meio. Mas esse 1 ano e meio foi sofrido, porque eu dava aula de manhã, dava aula à noite, e eu tinha as encomendas para vencer, e eu corria para poder dar conta de tudo, sabe? E aí eu fazia alguns pães para vender também, fazia pães natalinos, fazia panetone recheado, panetone decorado, panetone de tudo quanto é tipo de jeito. Mas eu só trabalhava. Foi aí que eu cheguei no passo de fechar minha confeitaria e ficar focada só nas aulas. Só que como a gente não manda na nossa vida e no nosso destino, Deus foi lá e falou assim, ó, Andressa, o seu marido vai ser transferido de Cascavel e você vai para outro lugar. E daí foi um ano de bastante mudança. Em 2018, foi o ano que eu saí da faculdade, porque meu marido
recebeu a transferência, a solicitação de transferência, já estava ciente que teria que vir para Curitiba no começo de 2019, então nós já sabendo dessa situação, eu acabei já comecei a movimentar o processo da criação de uma escola online, porque eu não queria parar de lecionar. E como Curitiba para mim era tudo muito novidade, eu falei, eu não vou chegar lá de paraquedas e vou ficar parada depois de tudo que eu lutei, depois de tudo que eu criei nesse período da minha vida. Eu quero continuar ensinando as pessoas. Então, 2018, além dessa transferência, foi um ano em que foi doloroso sair da faculdade. Foi um ano que eu perdi o bebê. Eu estava grávida do terceiro bebê e perdi com 3 para 4 meses de gravidez. Eu tive um aborto espontâneo. Culminado a isso, eu saí da faculdade e comecei a organizar as coisas para poder vir para Curitiba. Buscar casa, porque a gente tinha casa em Cascavel, daí já estava tudo organizado lá, daí buscar alguém para alugar a nossa casa lá, buscar uma casa para alugar aqui, e daí a gente começou a correr atrás disso daí. E aí eu ficava, Andressa, corre, Andressa. Por quê? Porque eu queria continuar. E a escola online ela nasceu a partir dessa mudança. Então eu sempre falo que nada na nossa vida é por acaso, que tudo que a gente passa, todos os aprendizados que a gente tem, tudo que a gente vive, nada acontece por acaso. Eu vivi várias vidas numa só, porque eu penso assim, eu comecei a trabalhar efetivamente com 12 anos de idade. Claro, eu contei para vocês algumas empresas que eu trabalhei, que foram as empresas mais marcantes, mas eu passei por diversas empresas, diversas coisas, aprendi um monte de coisa e dou graças a Deus hoje, porque hoje eu consigo entender um monte de coisa, de um monte de departamentos que eu não teria compreensão se eu tivesse ficado presa numa empresa só. Então eu gosto de tudo que eu vivi, mas a liberdade que hoje eu vivencio, podendo trabalhar dentro da minha casa, parar o meu trabalho, ir à escola buscar minha filha, voltar a almoçar com a minha filha, levar minha filha para a escola de novo à tarde, porque ela faz um período da tarde onde ela vai fazer as tarefas na escola, com suporte de professores e tudo mais. Então, isso para mim é liberdade. Era isso que eu estava buscando. Poder estar ao lado dos meus filhos, poder estar ao lado da minha família, isso para mim era muito importante. O meu filho mais velho hoje ainda mora em Cascavel, optou por ficar lá, tem 21 anos já também, né? Ele não quer mais ficar preso, né? Mas, gente, isso foi muito importante para mim. Foi muito importante esse crescimento, esse autodescobrimento. E hoje eu levo muitas pessoas a se descobrirem através das aulas online. Eu consigo hoje levar liberdade para um monte de mulheres, um monte de famílias que precisam de uma segunda renda ou que querem realizar um sonho. E isso, para mim, dia a dia, se torna cada vez mais mensurável, cada vez mais realidade. E é isso que eu busco. Desde pequenininha, aquele desejo de ser professora estava dentro de mim. Eu só ainda não sabia que seria na panificação. Eu só não sabia que seria nesse ramo tão maravilhoso. E hoje eu sou muito grata a todas as pessoas, a você que está aqui me acompanhando, a você que assiste os meus vídeos, que curte as minhas postagens, porque faz parte disso, faz parte do meu crescimento. Eu estou aqui hoje para poder levar mais conhecimento. E eu acho importante você saber um pouco mais de quem sou eu, para que você olhe para mim e fale assim, olha, eu sei qual foi o caminho que ela trilhou. E eu sei que se não foi fácil para ela, mas ela conseguiu fazer pão de qualidade, então eu também posso. Porque eu já passei por essa fase de olhar para um pão maravilhoso, uau, e falar assim, eu não sou capaz. E hoje eu olho para os pães que eu faço e eu sinto orgulho de todos os pães que eu faço. E não significa que eu não erre, porque a gente erra também. A gente passa por processos de aprendizado, por processos de testes e erra também. Mas eu estou ali sempre persistindo, estou sempre tentando, estou sempre fazendo. E eu acho que a liberdade que isso proporciona é imensurável. Claro, eu trabalho muito, trabalho bastante em casa. O trabalho não é algo assim, tipo, uau, super tranquilo, mas é algo que me realiza. Então é algo que brilha os olhos. Eu não trabalho por obrigação. Eu acordo todos os dias feliz da vida. Se eu tiver que acordar todos os dias às 5 da manhã e dormir à meia-noite, eu tô feliz, porque eu estou trabalhando naquilo que eu amo. E claro, tudo tem o seu tempo. Vai chegar um momento em que a minha empresa vai crescer mais, a minha escola vai crescer mais, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. E quando ela crescer mais,
eu vou poder ajudar ainda mais famílias que estarão próximas a mim e vão estar trabalhando comigo e da maneira mais humana, sempre lembrando e me remetendo à Nestlé, que é a empresa Gestlé, lá de Cascavel, melhor empresa da vida. Sempre eu quero poder fazer por diversas famílias o que eles fizeram por mim lá. Eu só tenho boas lembranças de lá. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver em relação a pão, conta comigo. Porque eu já sei, eu passei por o que você está passando aí. Eu passei pelas dúvidas que você passou. Eu passei pela vontade de fazer um pão e não ter absolutamente nem ideia de onde começar. Eu sei que às vezes eu quero passar para você um conhecimento, de repente eu chego de uma maneira muito técnica. Se você achar que meu vídeo é técnico demais, vai lá, comenta embaixo dos vídeos que eu tô postando. E fala, olha, Andressa, tô achando muito técnico, vamos ver se você consegue falar de uma linguagem mais simples, algo que eu consiga fazer de uma maneira mais simples. Eu não quero que você empaque na sua casa na hora de fazer o seu preparo, porque a linguagem que eu tô falando com você é muito técnica. Mas às vezes a gente acaba perdendo parâmetro. Faz tanto tempo e eu me dedico a tantas horas por dia para estudar que às vezes eu começo a falar uma linguagem realmente muito técnica. E isso não é algo previsível, assim, dentro da minha cabeça, eu estou fazendo isso por querer. É algo que acontece. Então, não se prive de fazer um pão na sua casa. Aproveita a chance que eu estou dando para que você tenha esse link comigo, essa linha direta. E que a gente possa conversar e que eu possa tirar todas as suas dúvidas. Agora você sabe mais sobre mim, conhece mais sobre mim, e se você quiser contar um pouquinho da sua história para mim, você pode. Aqui embaixo eu vou deixar nesse vídeo, na descrição do vídeo, o endereço do meu e-mail, que é contato@pãosemsegredo.com.br, mas de qualquer maneira eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail para que você possa entrar em contato comigo, mandar para mim a sua história, para que eu possa conhecer um pouquinho de você também. E assim a gente pode ir dividindo e crescendo junto. Obrigada por ter assistido o meu vídeo. Até mais!